Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Prezados amigos que nos acompanham pela TV, pela Rádio Comunhão, estamos de volta com mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E conforme já estamos trabalhando há algumas semanas, vamos dar continuidade ao tema sono e sonhos. Na semana passada, nós continuamos a comentar a questão 402, que, como nós já havíamos dito, é uma questão com uma resposta bastante longa, com um comentário do Kardec, mas não por isso menos interessante, muito pelo contrário. É uma questão extremamente interessante, que tem chamado a nossa atenção e a atenção dos nossos ouvintes para essa temática que está sendo desenvolvida. Na semana passada, nós terminamos comentando o parágrafo que fala sobre o conceito de sonho, o que é o sonho para o Espiritismo. E por sugestão do nosso amigo Almeida, na semana passada nós concluímos, fizemos o comentário deste parágrafo um tanto rápido em função do tempo. Então, hoje nós vamos recomeçar nós vamos começar o programa retomando essa questão, e aí nós seguiremos com os demais parágrafos da resposta, tá bom? Bem-vindo a todos. Almeida, não esqueci de você. Seja bem-vindo para mais um bate-papo sobre o Livro dos Espíritos. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham pela Rádio, TV Comunhão, né? Quando vocês gostam, deixem o seu joinha. Se não gostaram, deixem também sua crítica. Podem enviar e-mail, podem registrar no canal do YouTube, né? Seja no site do rádio, também tem o site da TV, @comunhãoespírita.com. Fiquem à vontade, tá? O comentário de vocês é muito importante. Ricardo, entrando no assunto mesmo do programa de hoje, muito obrigado aí. Esse parágrafo, eu acho ele de uma riqueza, porque ele vai reunindo tudo que é importante para a gente compreender o fenômeno do sono e o fenômeno dos sonhos, tá? Entra biologia, entra psicologia e entra espiritismo. Tudo num parágrafo só, tá? Um abraço. Vamos começar então. Relembrando ou informando aqueles que estão chegando agora para o programa que nós estamos na questão 402 do Livro dos Espíritos, é o capítulo 8º, que trata da emancipação da alma, e o subtítulo é O Sono e os Sonhos. E na questão 402, Kardec perguntou: como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Uma longa resposta sobre essa temática, e nós vamos retomar deste parágrafo que diz o seguinte, como resposta: o sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que vistes, ou de tudo o que vistes. Então, a gente não recorda sempre o que a gente viu durante as nossas experiências durante o sono, e também como de tudo do que vimos. Se você quiser fazer algum comentário, você, por favor, interrompa, Almeida. Olha, essa frase inicial aqui, ela elucida, explica muita coisa. O sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Ou seja, o sonho é aquilo que nós fomos capazes de registrar, tá? Ou seja, é um pedaço das experiências como fomos capazes de registrar. Não na sua integralidade, mas dentro do limite da nossa capacidade. E o interessante, Almeida, aqui nessa frase anterior, quando ele diz assim: notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que vistes. Então, como o conceito de sonho é a lembrança, então, quando a gente diz que não sonhamos, na verdade, a gente está dizendo que a gente não lembra
de tudo que nós vivemos. Exato. E eu estou lembrando agora que você, em algum momento, você fez um comentário sobre a incapacidade cerebral de registrar todas as experiências que nós, em espíritos, vivemos. Uma outra característica também é que essas experiências, algumas vezes, ocorrem numa situação de profundidade mental tão grande que o cérebro, que é matéria, que é físico, não consegue registrar determinadas experiências. E quando registra, registra de forma fragmentada, de forma descontinuada. Daí, muitas vezes, aquele relato que nós temos, eu tive um sonho estranho, eu sonhei que eu estava num lugar, no momento seguinte já estava em outro, já eram outras pessoas, já era outro tempo. Então, isso é uma demonstração de que são fragmentos de uma experiência e que nós lembramos, e que nós, lembrando desses fragmentos, objetivamente não encontramos uma sequência lógica, não encontramos uma razão para aquilo. E a gente diz que foi um sonho meio maluco, né? Um sonho sem pé e sem cabeça. Você lembrou bem, o sonho, como aqui está escrito, é a lembrança, é o que nós fomos capazes de reter. E, principalmente, ele é o que o cérebro conseguiu construir a partir de várias realidades que vão sendo dispostas nas próximas frases, como a gente vai conseguir perceber na continuidade da leitura. Ok, então vamos lá. Vossa alma não está em pleno... vou repetir. Vossa alma não está em pleno desdobramento. Não é, muitas vezes, senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vossa volta, a qual se junta a do que fizestes ou do que vos preocupou no estado de vigília. Eu acho que isso aqui Olha é bom só, comentar, né, Almeida? essa frase é sensacional, é sensacional. Olha só o que ele está colocando aqui. A vossa alma não está perfeitamente desdobrada. Claro que não, né? Ela continua ligada ao corpo, continua sentindo os Continua. reflexos orgânicos. Isso. E são duas realidades, na verdade são três, mas vão se sobrepondo. A realidade do que você viveu no dia, daquilo que está na sua preocupação. Então, no meio do sonho, pode aparecer a construção de uma narrativa de alguma coisa que você vivenciou no dia seguinte, no dia anterior ou nos dias anteriores. Pode misturar. Você imagina uma fita. A gente imagina uma fita, né? Uma fita de uma música, uma fita de um filme, tá? Então, tem aquilo que você vivenciou durante o dia, é uma história, é uma sequência de eventos. Aí você dorme, começa uma nova sequência de eventos, né? Você se afasta do corpo, começa a vivenciar uma realidade espiritual. Você volta para o corpo e volta... mas, Alcir, não tem uma coisa entre o ponto A e o ponto B? Tem, mas não está no corpo. Isso aqui vai ficar falado daqui a pouco. Aí você vai, você volta. Agora a gente pega, como se fosse uma tesoura, corta essa fita em vários pedaços e muda a ordem e tenta construir uma história com essa nova ordem. É isso que o cérebro está tentando se ajustar. E às vezes fica sem pé nem cabeça, né? Mas se a gente parar para pensar, peraí, mas eu sonhei isso, eu sonhei com uma máquina de escrever porque eu passei num escritório e tinha uma máquina de escrever. Eu sonhei com um bombardeio porque eu assisti o jornal na noite anterior e estava mostrando uma guerra em algum lugar do planeta, né? Mas eu sonhei com isso e isso não vivenciei e eu não penso isso normalmente no meu dia a dia. Opa, aí pode ser uma realidade outra, né? Mas vamos continuar essa conversa. Vamos sim. Sem isso, como explicareis esses sonhos absurdos que têm os sábios, assim como os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes.
Olha só que legal isso aqui, gente. A gente falou, é uma realidade do que você vivenciou nos momentos anteriores ao sono. Tem a realidade que você começa a perceber o desdobramento e percebe a volta, e no meio do caminho pode aparecer uma conversa, e aqui está dando citação de um mau espírito. Um mau espírito, um adversário de uma realidade ou outra, de outra existência, está a fim de te prejudicar. Ele emite algum tipo de imagem para você captar e você vê uma coisa pavorosa. Pode ser. E isso vai sendo misturado nessa fita fora de ordem, né? Essa é a realidade. E a gente ainda nem falou do seu subconsciente, da sua realidade mais profunda, né? Nós não falamos disso, mas o sonho é o resultado da interação de todas essas histórias, de todas essas narrativas. É interessante, Almeida, só para a gente fornecer um pouco mais de informação para os nossos ouvintes, que o nosso cérebro, ele é impactado com informações por 5 canais físicos, né? Nós temos a visão, a audição, tato, paladar e olfato. Esses são os 5 sentidos por intermédio dos quais... Oi? Os principais, né? Isso. Por intermédio dos quais nós registramos informações no nosso cérebro. Agora, imagina o trabalho do cérebro em tentar registrar informações que estão chegando por um canal além desses 5, que não impacta fisicamente, que o corpo, de certa forma, não participa do processo no trânsito dessas informações, e o espírito vivendo essas experiências numa realidade completamente diversa da realidade do cérebro, numa velocidade completamente diversa, uma realidade atemporal, ou seja, fora dos eixos espaço e tempo, né? O espírito vivendo as experiências fora desses eixos, espaço e tempo. E o cérebro está preparado para registrar espaço e tempo. Então, daí, essa dificuldade que o cérebro tem, de como você bem disse, foi uma analogia perfeita, de juntar os pedacinhos desse filme e dar uma sequência lógica para ele. Então, ele faz o que pode, e no outro dia, a gente que se vire para entender o que foi que a gente fez durante a noite. Além disso, eu gostaria de lembrar, isso vem das ciências biológicas, que as pesquisas mais recentes demonstram que quando você vai dormir, a biologia determina que tudo que você vivenciou naquele dia tem que ser retirado do local de memória, que é o chamado memória recente, né? Para os computadores, a memória RAM. Seria a memória RAM do computador, e colocar numa memória mais remota. Você tem que limpar aquele disco e jogar num espaço de memória mais remoto, né? E ele está gravando isso, né? Ele está gravando toda a sua vivência daquele dia e joga no meio todo esse universo de sensações, percepções, né? Que, como você muito bem colocou, no canal visual, no canal olfativo, no canal tátil, no canal auditivo, em 2 planos da vida. E a interferência que você tem de espíritos amigos tentando te ajudar, espíritos adversários tentando te atrapalhar. E o teu subconsciente tenta entrar no meio e começa a falar de questões profundas que você está vivenciando, joga no meio. É uma salada. Essa salada se transforma, passa uma prensa, vamos gravar isso aqui. Fica o sonho. É verdade. É muito enquanto louco. você falava, eu lembrei, e eu acho que é bom a gente comentar como informação, dicas de informação para os nossos ouvintes. O Jorge Andréa é um psicanalista já desencarnado, desencarnou aos 102 anos, se não me engano. E no livro Forças Sexuais da Alma, é um livro que eu recomendo a todos que queiram. Recomendamos. Recomendamos. Forças Sexuais da Alma.
E nesse livro, em algum momento, ele diz, ele usa uma palavra que é bem interessante, que informações que estão registradas no nosso subconsciente e muitas vezes no nosso inconsciente Isso. vazam, esse verbo eu achei perfeito, vazam para os canais Superior. superiores, podendo interferir no consciente. Então, pode vazar do inconsciente, do subconsciente, impactando o nosso consciente. Aí, então, quando você falou dessa salada toda que acontece para que o nosso cérebro possa organizar, ainda tem esses vazamentos que vêm do nosso subconsciente, que são algumas vezes, aqueles sonhos em que a gente se vê no lugar em que a gente, nesta encarnação, nunca tivemos, em que a gente se vê com pessoas em que, nesta encarnação, não conhecemos e que podem ser exatamente essas experiências vazadas do nosso passado para o nosso presente e que a gente não consegue fazer a relação, não consegue conectar com a nossa realidade vigente. É realmente uma complexidade e tanto. Com certeza. Vamos continuar no outro parágrafo. De resto, vereis dentro em pouco, se desenrolar outra espécie de sonho, tão velha quanto a que conheceis, mas vós a ignorais. Eu queria abrir um parênteses aqui. Claro. Até aqui a gente falou de um tipo de sonho. Agora aqui é uma outra coisa. É uma outra coisa. Vamos ver o que tem para nós aqui. E aí ele continua com um exemplo. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma, inteiramente desligada do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que sempre vos falo. Ou seja, Almeida, para que você faça o seu comentário. Antes a gente estava falando da alma não completamente desdobrada. Então, era a alma que continuava ligada ao corpo, com todas as interferências que nós acabamos de comentar. Interferências das experiências do dia, interferência do nosso subconsciente, interferência de espíritos amigos e outros nem tanto, aquela salada. Então, quando ele traz aqui agora uma outra espécie de sonho e traz como exemplo o sonho de Joana, o sonho de Jacó e de outros profetas judeus, ele está dizendo que nestes sonhos a alma está completamente desligada do corpo, vivendo inteiramente uma realidade espiritual. Agora os comentários, Almeida. Olha, só para dar um exemplo, né, o sonho de Jacó é aquele quando ele está caminhando no deserto, encontra num local completamente deserto mesmo, sem nenhum ser, sem nenhum recurso, na hora já tarde da noite, ele pega uma pedra, a única coisa que ele tem como travesseiro é uma pedra, e ele deita, né? E vai dormir. E ele sonha com uma grande escadaria que une o planeta Terra a uma dimensão divina. E ele vê os anjos subindo e descendo dessa escada. O que o Espírito da Verdade está nos colocando aqui? Tem todo esse sonho, digamos, biológico, daquilo que o corpo, de alguma maneira, vivenciou. Mas existe também outro sonho, que é, como você muito bem descreveu, que não tem nada a ver com o corpo. Você está efetivamente desdobrado. Você está vivenciando outra realidade. E eles geralmente são sonhos até mais vívidos, mais conscientes, mais lógicos, tá? É um outro tipo de sonho, é um outro tipo de vivência que você vai registrar no dia seguinte. Interessante, Almeida. E eu quero fazer um comentário que é o seguinte. Nós comentamos agora há pouco os 5 canais regulares pelos quais nós impactamos o nosso cérebro com informações diárias, né? Audição, visão, tato, paladar e olfato. Ok. A doutrina espírita nos ensina que
e você comentou agora há pouco, essas informações penetram pelo cérebro, nesses canais. Essas informações, em determinado momento, elas são transferidas para uma área remota de nossa mente, e essas experiências elas vão se somando às experiências pretéritas das nossas existências espirituais. Tudo vai se somando num grande HD, digamos assim, que é o nosso inconsciente, onde estão armazenadas todas as nossas experiências. Tudo isso fica registrado no nosso perispírito. É o nosso grande banco de dados. Ok. Nesse tipo de sonho que nós estamos comentando, como o sonho do Jacó, comentado pelo Almeida, o processo ele é inverso. A informação ela vem de lá para cá, ou seja, é o espírito que vive a experiência, e essa experiência ela é transferida para o nosso consciente, para o nosso cérebro, em forma de sonho. Então, nos sonhos biológicos, nós temos a interferência do nosso dia a dia que faz a gente sonhar com determinada coisa em função da experiência diária, e nesse tipo de sonho, ao contrário. Quando a gente acorda, a gente lembra das experiências vividas quando completamente desprendidos do corpo físico e temos uma experiência totalmente espiritual. Não sei se ficou claro, Almeida, o que eu acabei de dizer. Para mim ficou ótimo. Se você que está aí nos escutando, nos enxergando, não gostou da explicação, faça o seu comentário que a gente volta a esse tema. Abraço. Tem mais um parágrafo ainda, Almeida. Tem. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos naqueles dos quais vos lembrais. Sem isso, caireis em contradição e nos erros que serão funestos à vossa fé. Então, aqui ele chama a atenção agora para que nós atentemos para essas duas espécies de sonhos, para que nós não voltemos àqueles estágios anteriores. Eu digo estágios anteriores para muitos, mas que, na verdade, ainda é um estágio atual para outros tantos, que é querer conduzir a sua vida em função do que sonhou. Se eu sonhei com isso, eu faço aquilo. Se eu sonhei com isso, vai acontecer aquilo. E a gente já sabe que o sonho não é uma informação precisa para que você tome decisões diárias com base nisso. E é exatamente esse comportamento, para concluir, Almeida, esse comportamento que leva algumas pessoas, como dita nos parágrafos anteriores, algumas almas fracas e pusilânimes, se deixarem levar por alguns, entre aspas, espertos, que tentam nos conduzir por caminhos diversos em função de algumas interpretações oníricas. Oniromancia é apenas isso. Oniromancia é tentar enxergar alguma coisa através do sonho. Não tente achar que isso é certeza, porque não é. Mais algum comentário, Almeida? Não, vamos continuar. Então, eu acho que dá para a gente continuar. Nós encerramos aqui a resposta que os espíritos deram para Kardec, e agora nós vamos ler o comentário que o Kardec fez sobre esta questão. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu. E, algumas vezes, mesmo a outros mundos, assim como a lembrança que traz à memória os acontecimentos ocorridos na existência presente ou nas existências anteriores. A estranheza de imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter sentido nem ligação. Até comentamos um pouco atrás, comentamos um pouco sobre isso, né? Aquelas experiências que vêm do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, trazendo de volta experiências pretéritas,
para a nossa atualidade. Algum comentário mais, Almeida? Não, acho que você colocou muito bem. E o Kardec está comentando aquilo que nós já comentamos aqui, né? É verdade. O sonho é o registro que ficou daquilo que passou. Ponto. A incoerência, continua Kardec, a incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas que produz a lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho. Olha, nós conseguimos caminhar exatamente no que o Kardec está dizendo, né? Ele fala agora das lacunas, que essas lacunas são aqueles espaços entre aqueles pedacinhos do filme que você exemplificou. Os pedacinhos de filme que no final ficaram perdidos. Na hora de fazer a edição, aquele pedaço foi perdido. Fazer o quê? E aí é exatamente a falta de nexo entre algumas cenas que nós lembramos de sonhos, ou sem conexão, sem uma sequência lógica entre uma coisa e outra. Tal seria uma narração a qual se tenha truncado frases ao acaso ou parte dessas frases. Os fragmentos restantes reunidos perderiam toda a significação razoável. E aqui nós encerramos o comentário do Kardec e terminamos também os comentários sobre a questão 402, uma das questões mais belas, uma delas, do Livro dos Espíritos, que nos traz uma realidade que é própria de todo ser humano encarnado e que, desde muito tempo, é uma realidade deturpada, é uma realidade pouco explicada ou explicada de forma deturpada, levando muitas vezes pessoas crédulas ou com um nível de informação aquém do necessário para entender essa nossa realidade. E eu acrescentaria ainda nesse rol aqueles que, neste momento, podem estar dizendo assim: não acredito em nada disso. Bom, para esses, o tempo reserva profundas revelações. A doutrina espírita, ela nos traz informações, em alguns casos precisas, em outros menos precisas, mas informações reais da nossa realidade existencial, como seres duais, ou seja, formado por duas partes, de forma ampla, matéria e espírito, e que essas realidades nos trazem experiências dessa natureza, e para que tenhamos uma vida mais sensata no que se refere ao conhecimento dessas realidades, precisamos estudar. E estudar, por exemplo, a doutrina espírita, estudar o Livro dos Espíritos. E aqui eu aproveito para fazer um comentário que eu já fiz outras vezes. Essa questão é uma daquelas que nos mostram que estudar espiritismo não tem uma relação direta com a crença religiosa. Nesse momento, nessa questão, nós não estamos tratando de religião. Nós estamos tratando de conhecimento fático da nossa realidade. E que, independente da crença que você professe, você pode, eu poderia até dizer, você deve buscar conhecer para que você possa se conduzir na vida com um pouco mais de racionalidade, com um pouco mais de informação sobre toda essa realidade que nos envolve. Desculpe, Almeida, eu acho que eu falei demais, mas a palavra é sua. Eu vou deixar aqui um abraço para os nossos amigos, o pessoal da TV e Rádio Comunhão, tá? Deixem seus comentários, tá? Façam suas observações, suas críticas. Nós estamos aqui para acompanhar. E o nosso tempo aqui já foi. Já. Almeida, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Quero agradecer também aos nossos ouvintes, deixando a todos um abraço. E na semana que vem, nós continuaremos estudando a seguinte questão: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Semana que vem, nós comentamos essa questão do Livro dos Espíritos. Grande abraço a todos.